Para nossa meditação, meus irmãos, um texto bem conhecido, deixo o mesmo tema que tratamos de manhã, vivendo em fidelidade. Jeremias capítulo 35, leia o texto, os irmãos podem acompanhar. É uma história estranha, mas uma história que mostra postura. Jeremias 35, a fidelidade dos recabitas. Palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, e a Abazinias, aos irmãos, e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casas, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais em tendas, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência, para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recalias, que ordenou a seus filhos não beber vinho, foram guardadas, pois, até o dia de hoje. Não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que, começando de madrugada, vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Vamos orar. Pai querido, prepare e continue falando ao coração da tua igreja, pela tua bendita palavra. Te louvamos pelo culto, pelos cânticos, pela bênção da comunhão, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, e nos prepare para celebrar a ceia nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vivendo em fidelidade. Esse é um texto pouco conhecido, e ele trata, meus irmãos, desse tema: viver em fidelidade ou apostatar.
E a pergunta que deixo para cada um de nós nesta noite: é importante viver em fidelidade? É importante ter valores inalienáveis sobre a nossa vida, que jamais mudamos? Pode vir todas as concorrências, podem vir as pressões, podem vir as mudanças de locais, pode chegar sobre a minha vida a escola, a faculdade, a sociedade, qualquer tipo de militância, e simplesmente sou regido por princípios e valores que foram abordados e colocados sobre a minha vida. É interessante, no Velho Testamento você encontra o voto de Nazireu. E quando se fazia o voto, estava-se consagrado ao Senhor, não se bebia nada, não se cortava o cabelo. E qual que era a importância? A estética, os costumes? Não. Era o princípio da obediência. Era o princípio de viver a fidelidade diante do Senhor. Esse é o tema dessa meditação, vivendo em fidelidade. Jeremias vive um caos. Jeremias vive uma cobrança, Jeremias vive uma pressão, Jeremias vive o tempo em que ele fala, prega, inquire, persuade, chora, pede ao povo mudança, e não há mudança. Deus pede ao profeta que desça à casa de um povo esquisito, um povo estranho, um povo separado. Ele desce à casa dos recabitas. Deus pede para ele fazer, entre aspas, uma pegadinha. Quem era Jonadab? Jonadab, filho de Recabe. Jonadab é aquele que ajudou Jeú a exterminar o culto a Baal pós Acabe. Recabe significa, guerreiro, era um sujeito aguerrido. Esse Jonadab, ele aparece poucas vezes, algumas vezes, mas ele deixa um legado. E o legado que ele deixa, um povo segue. E a grande lição, meus irmãos, para se aprender aqui nesta noite, antes de celebrar a ceia, é a importância da fidelidade aos princípios que você crê. É uma pergunta que eu faço para cada um de nós aqui hoje, aos velhos, velha da minha idade para frente, aos mais menos passados, de 64 para baixo até 50, depois a juventude, de 49 para baixo. Quais são os princípios que regem a sua vida e que são inalienáveis? Você não joga fora, você não muda, pode ter pressão de todo tipo, você vive. Vamos ver os recabitas. Os recabitas tinham algumas coisas. Quais eram os princípios deles? Amavam a vida no deserto. Gostavam de viver uma fé ultra conservadora. Moravam em tendas, como beduínos. Não plantavam. Viviam praticamente ali do fruto da vida, entre aspas, mexendo com animais. Não bebiam vinho e odiavam a vida da cidade. Eles não iam a shopping, eles não frequentavam nenhum tipo de movimento de muita gente. Gostavam de viver isolados. O que Jeremias faz? Jeremias os convida, cria uma expectativa, cria um habitat, cria um ambiente e coloca uma coisa que naquela época era simplesmente propiciadora, interessante, bebível, chamava atenção, que era o vinho. Vinho que era consumido, como era consumido muitas vezes, um pouco de água. Jarras eram colocadas ali diante desse povo agora. Aí vem os recabitas, Os recabitas chegam e olham aquela mesa, e a mesa simplesmente estava diante deles, e é dito, bebem vinho, podem beber. E que eles respondem? Nós não bebemos, nós não beberemos. Nós tivemos um pai sobre a nossa vida, e já tinha se passado 300 anos. E ele falou, não bebe não.
E já passou 300 anos e nós estamos repetindo o que ele disse: não bebe não, não vai para a cidade, vive a vida no deserto, vive isoladamente, não se preocupe com plantação, vivam de forma beduína ou peregrinando, vivam pelo consumo, enfim, de animais, leites, passas, poucas comidas. Ponto. O que significa isso? Anota isso. A vida dos recabitas tinha uma vida espiritual definida. Eles não se preocupavam em edificar castelos, casas. Para eles, tudo era passageiro. Chegou um momento que eles foram obrigados a ir em Jerusalém. Eles foram obrigados a serem empurrados para dentro da cidade. Mas eles, logo que puderam, saíram de novo. Porque a vida deles é continuar em peregrinação. O moral dessa história, meus irmãos, trabalhando os recabitas. Se o recabita pôde permanecer fiel à palavra de Deus, em meio à pressão e ao convite do profeta, de um povo, meus irmãos, que simplesmente segue umas regras estranhas. A pergunta que Deus faz aqui para Jeremias: o meu povo não pode ser fiel? O meu povo não dá para viver e seguir a expressão clara da minha cobrança e da palavra e das ordens que eu dei a Moisés? A lição prática para a gente aqui nesta noite, meus irmãos: quando a gente começa a abrir concessões, nós vamos abrindo poços sobre a nossa vida e na nossa mente, e nós vamos perdendo, meus irmãos, a vontade, a capacidade, a inteligência de obedecer. Hoje vivemos um tempo, meus irmãos, e muita gente não percebe isso. Quando você começa a se alimentar, meus irmãos, de todos os quesitos, informações, pratos da vida, solicitudes, diversões, você pode simplesmente dizer um não, como os recabitas disseram. Mas tem muita gente, meus irmãos, que começa a viver o consumismo da apostasia. O que significa isso? Fidelidade. Fidelidade significa afeição àquilo que creio. Fidelidade significa amor. Fidelidade significa consagração. Fidelidade tem a ver com fé. Fidelidade tem a ver com perseverança. Fidelidade tem a ver com estar em paz. Fidelidade tem a ver com guardar a aliança. Fidelidade tem a ver com viver cheio de esperança. Fidelidade tem a ver com estar com o coração cheio de temor, aguardar promessas de Deus, crer num Deus presente, crer num Deus ativo, crer simplesmente naquilo que me foi colocado como cobrança sobre a minha vida pela palavra e por esse Deus. Apostasia, declínio. Apostasia tem a ver, meus irmãos, com a maldade que chega, degenera e me faz abandonar a fé. Apostasia tem a ver com leviandade, onde a mente se torna corruptora. Apostasia, meus irmãos, tem a ver com a iniquidade. Apostasia tem a ver com opressão. Apostasia tem a ver com mentira. Apostasia, meus irmãos, tem a ver com quebra de aliança com Deus. Apostasia tem a ver com insensibilidade. Apostasia tem a ver com aqueles que estão dizendo para a vida e para a Bíblia: não estou nem aí, não estou nem aí com a Bíblia, com as Escrituras, com a palavra de Deus. Apostasia tem a ver com ouvidos surdos. Apostasia tem a ver, meus irmãos, com influências de fora, que jogam a Bíblia em detrimento e num segundo plano, e simplesmente taças novas são enchidas e colocadas sobre a minha vida. Como que os irmãos acham que o liberalismo aconteceu da noite para o dia? O liberalismo, meus irmãos, para chegar dentro da comunidade evangélica, ele demorou alguns anos. O liberalismo, meus irmãos, passa primeiramente por um processo psicológico, filosófico. O liberalismo, meus irmãos, passa por teólogos que começam a viver, meus irmãos, a inconstância, a surdez, as opressões da vida, a insanidade da alma, e os quesitos vão sendo escritos, e vai havendo, meus irmãos, todo um arrebanhado depois de discípulos. Eu convido os irmãos hoje a pensarem: quais são as taças que foram colocadas sobre a sua vida, na sua vida? Eu tenho 64 anos,
5, né? Nem sei se é 6 ou 7, 4, alguma coisa depois de 60. Quais são as taças? Quantas taças foram colocadas? Eu, meus irmãos, no início do meu ministério, uma das taças que eu vivi muito, entre 1975 e 1987, eu devo ter lido mais de 200 livros de filosofia. Era um negócio que encandecia a minha mente, eu gostava. E viver, meus irmãos, estudar, discutir filosofia era um prato muito interessante. Mas eu percebi que em 1983, pastoreando, eu comecei a perceber que a filosofia, meus irmãos, trabalhava ali, né, o existencialismo, trabalhava, meus irmãos, Hegel, trabalhava, meus irmãos, ali o descarte da vida, trabalhava, enfim, Aristóteles, Sócrates, Platão, e gostava, meus irmãos, sabia filosofar, sabia inquirir, sabia persuadir, sabia discutir em rádio, tinha facilidade para mexer com essas áreas. Aí eu percebi, meus irmãos, que muitas coisas tinham, enfim, elucidado, acendido na mente, mas tinha uma coisa que começava a acontecer, e eu descobri bem rápido, e pude sair dessa cilada. Eu percebi, meus irmãos, que essa cultura bonita, filosófica, inteligente, que me levava a estudar problemas sociais, me trazia, meus irmãos, muita paixão por questões sociais, mas me diminuía em termos de paixão por Cristo, pela glória do Cordeiro, pela beleza de Jesus, pela grandeza do Evangelho, pelo testemunho vivo de Jesus, e eu simplesmente disse, não, eu não quero essa taça, eu prefiro a outra, eu prefiro a taça que esse Jesus me oferece, é ser manso e humilde de coração. E eu estou levantando essa questão diante dos irmãos aqui, para que você perceba, você pode ser o maior intelectual do planeta, mas você tem que estar sobre a égide e o controle do Cordeiro. Você pode ser a pessoa pensante, capacitada, inquirida, persuadida, filosófica, intelectual, sociológica, inteligente, capaz, mas você não pode simplesmente ser uma esponja, onde você joga fora os princípios básicos do Evangelho, e simplesmente você é inquirido, e a cilada é montada sobre a sua vida, e de repente um cristão se torna um liberal, um cristão se torna um analítico, cético, crítico das Escrituras, um cristão se torna simplesmente alguém que se perde, meus irmãos, em volúpias, em mentiras graçadas e colocadas, meus irmãos, por Satanás, em suas lindas filosofias. Nós temos que acordar, meus irmãos. Eu desafio cada vez mais, cada um de nós, a juventude da igreja, para que avalie. Não é ruim ser inteligente, é bênção estudar, é bênção ler, mas, meus irmãos, verifica se você não tem sido uma esponja, onde você não cria essa barreira. E qual barreira que é? É a barreira dos recabitas, é a barreira da fidelidade, é a barreira do certo, é a barreira do errado, é a barreira do que a Bíblia ensina, é a barreira desse livro que é regra de fé e prática. Ou você o aceita, ou você joga ele fora, ou você o coloca no coração, ou você pisa nele. A pergunta que eu faço para cada um de nós aqui hoje: quais são as taças que estão sendo colocadas sobre a nossa vida? Teve um homem que viveu isso na prática. Teve um homem que viveu isso nos poros e na vida. Num tempo, meus irmãos, de declínio americano, onde assolava-se, meus irmãos, crueldades por todos os lados. Tinha um homem nos Estados Unidos chamado Jonathan Edwards. E esse homem teve momentos dificílimos na sua vida, no seu ministério. Ele era criticado porque ele não bebia. Ele se relacionava, meus irmãos, para viver o Evangelho, para pegar o Evangelho, para ser um homem sério. E ele era colocado de lado em muitas coisas. Ele não vivia os jeitinhos, enfim, americanos nessa época, e ele teve muita luta. Mas alguém que era um inimigo dele ferrenho, que foi o prefeito da cidade que ele morou, viveu muitos anos, onde a igreja dele com 100 membros, 200, 500, depois chegou a mais de 20 mil membros ali, simplesmente por causa do Evangelho, mas por causa da beleza do Evangelho e um avivamento que Deus faz naquela região. Quando ele prega aquele sermão, né, pecadores nas mãos de um Deus irado ali, esse mesmo tema, a ira de Deus se revelando e trazendo mudança no coração ímpio. Esse homem que o perseguia, 100 anos depois fizeram uma biografia, eu não lembro o nome do sujeito, gente ruim, a gente esquece o nome rápido. Fizeram uma biografia de 100 anos sobre a vida de Jonathan Edwards, e de 100 anos sobre a vida daquele sujeito. Depois você pode procurar, você acha isso na internet facinho. Só que, meus irmãos, na vida de Jonathan Edwards, foram encontrados, meus irmãos,
na genealogia e na história dele, mais de 40 ministros do Evangelho. Foram encontrados vários juízes. Foram encontrados, meus irmãos, um que chegou à vice-presidência dos Estados Unidos. Foram encontrados, meus irmãos, diversos homens que marcaram a militância, tanto na área federal, meus irmãos, e simplesmente marcando a história como homens que passaram e escreveram a vida diante de Deus. Quando se analisar a outra genealogia do sujeito, encontraram mais de 80 presos, encontraram ladrões, encontraram assassinos, encontraram preguiçosos, encontraram gente que simplesmente adoecidas viveram a vida. Eu coloco diante de cada um de nós aqui hoje, meus irmãos, os bezerros de ouro são apresentados e colocados todo dia. E a gente pode acordar simplesmente, ou para viver como os recabitas. Em fidelidade eu vivo, eu sigo esse livro retrógrado, esse livro que parece estranho, mas é a Bíblia como regra de fé e prática. Ou eu vou abraçando todas as formas de teologias, socialismos, modismos, inquirições, inteligências humanas que vão sendo colocadas sobre a minha vida. E eu me torno uma esponja para viver depois. Desviado, afastado de Deus, negando a fé, vivendo as baboseiras da existência, perdido, meus irmãos, não sabendo para onde vai. Estou errado? Estou perguntando para cada um de nós aqui hoje, quais são as taças que você tem para oferecer para o Senhor? Sobre a vida dos recabitas, Deus disse: não vai faltar servo, não vai faltar gente que serve o Senhor, não vai faltar princípios, não vai faltar aliança comigo. Eu convido você hoje, aceita essa advertência de Deus, compra essa guerra diante do Senhor. Chega desses modismos de celebrações humanas, onde simplesmente você coloca de lado a Bíblia, achando que isso é possível. Se você é cristão, você não consegue fazer isso. Se você é cristão, você vai continuar buscando viver em fidelidade diante do Senhor. Mas se você simplesmente passa pela igreja, passa por uma família, passa para escrever a sua história, e na sua história você vai se perdendo, você vai sofrer um dia essas drásticas consequências. Ora por isso hoje. Ora por isso hoje. Que guerra que virou essa eleição. É o mundo das ideias. O mundo das ideias, meus irmãos, de idiotas e de inteligentes por todos os lados. Uma eleição que empobrece o Brasil. Mas por que tanta luta e tanto medo? Por quê? Porque o candidato majoritário é torturador, racista, não sei o quê, papapá. O outro candidato menos majoritário foi ministro da Cultura, fez kit gay, revista gay, fez não sei o que gay, fez não sei o que, um monte de coisa, meus irmãos, que não tem nada a ver com cidade, sociedade, com família, e quem nunca pegou, meus irmãos, e nós pegamos um monte nas mãos. Para que um negócio desse? Para denegrir família, para corromper família, para derrubar família, e tudo bem, defendido. Democracia é isso, faz o que quiser, defende o que quiser, mas a questão toda, que eu queria que a gente analisasse aqui, porque virou essa guerrinha tola aí, né? Deus pode usar quem Ele quiser. E a mula que subir aquela rampa, vai subir porque Deus quer. Não tem gente para subir, meus irmãos, essa rampa, se Deus... Pode ser qualquer um, pode ser mula. Pode ser aquele mais culto, formado em Harvard, formado não sei aonde, que tem um pouco mais de inteligência. Mas, meus irmãos, quem continua mandando nesse planeta é Deus, e os crentes creem assim. Se você é cristão, você crê assim. Você vive simplesmente no égide da dependência, da provisão do milagre de Deus, e também do juízo. Se Deus quer fazer sobre esse país juízo, Ele fará. Se Ele quiser continuar abençoando, Ele fará. Se Ele quiser que nós nos tornemos pródigos e voltemos aí entre as 5 maiores potências, Ele fará. Mas
Por favor, anota isso. É com Deus que você trata a sua vida. Não trate a sua vida em quesitos onde simplesmente a sua mente se torne uma esponja. E você joga a Bíblia fora. Me mostre em algum lugar do planeta onde a vida pode ser relegada a segundo plano. Não tem. Mostra, não tem. Essa é uma questão que bateu demais aí. E eu queria que você orasse por isso. Porque foi muito chato essa eleição. Eu vi muita briga de crente da igreja, muita gente. Desrespeito para lá, desrespeito para cá. Tem gente que não está no culto hoje, que está Belém, nunca mais ficar de bem, talvez vá para outra igreja. Tudo por causa dessa eleição aí. E eu queria dizer aqui, para cada um de nós, meus irmãos, Deus é maior do que política, Deus é maior do que a religião, Deus é maior do que cada um de nós. Hoje eu coloquei uma coisa no Facebook para incomodar mesmo, incomodar essa guerra idiota que começa a acontecer entre nós. Eu coloquei, eu quero ver daqui a 50 anos, eu não, meus netos, né, virem daqui a 50 anos, a igreja católica ainda comemorando o dia de Aparecida. Seria muito bom. Os protestantes comemorando o dia da reforma, muito bom. Os idiotas que gostam de festa, lazer, prazer, divertimento, comemorando o dia da bruxa. Muita gente comemorando o dia do papai, da mamãe, da titia, da vovó. E quem gosta de Natal, comemorando Natal. Quem não gosta, fazendo festa para receber presente. Meus irmãos, isso chama-se liberdade religiosa. O Estado tem que ser laico. E a gente tem que saber disso. Não são aqueles que gritam mais alto que mandam nesse país. Não são aqueles que xingam mais no Facebook que mandam aqui nesse país. Quem continua mandando é esse que criou todas as coisas, inclusive a vida de cada um de nós. E é nesse Deus que nós dependemos. E Ele vai continuar regendo a nossa vida. E para quem tanto critica, né, o coiso, e às vezes não critica os outros, só para terminar, saiba, quando Deus quis mudar a igreja, Ele usou o maior torturador que o Sinédrio tinha. Ele usou o maior assassino levantado pelo Sinédrio para perseguir a igreja. Ele usou o coiso, que matou pelo menos 500 pessoas, de acordo com os historiadores da época. Ele usou esse sujeito horroroso para dizer: eu sou Jesus, a quem você persegue. Esse coiso foi Paulo. Meus irmãos, se Deus pode mudar um Paulo, que foi torturador, perseguidor, assassino, presenciou a morte de Estevão, dizendo, né, está vendo, vai, fala de Jesus, fala. E Saulo consentia na sua morte. O que Deus não pode fazer com um babaca desse que vai passar para o segundo turno, para outro imbecil que vai passar junto, e para quem for? Anota isso, gente. Igreja não se perde em termos assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O que Deus quiser, para a glória dEle. Ele é Senhor da história, Ele é soberano. E por favor, você que fica aí arranjando inimizade por causa de Facebook, chilique para cá, chilique para lá, começa a tomar remédio, mas muito mais, começa a ler a Bíblia como regra de fé e prática. Discutir opiniões, democracia. Discordar, normal. Acusar e atacar irmãos, desrespeito. Isso não pode acontecer, não precisa. Eu fui atacado no Facebook lá, o camarada me chamou de fazão. Aí eu fui ver, gente, fazão é bonito demais, fiquei contente. Gente, fazão, falei, oh, muito obrigado. Foi muito bom. Anota isso, gente. Você pode pensar diferente. Você pode agir diferente, você pode reagir diferente, mas toda vez que você defender o pensamento, se você fala que é crente, por favor, não defenda pensamento de ninguém, se o crivo da sua vida não for a Bíblia como regra de fé e prática, porque se você não faz isso, você não é cristão. Então, gente, a conversa está encerrada. A gente tem que ter um crivo. O crivo do crente é a Bíblia. O salvador do crente é Jesus. Quem diz que o salvador do crente? Imagina,
Coisa doida, um Salvador todo arrebentado desse. Salvador do crente é Jesus. Anota isso hoje. E não tenha medo de discutir, porque no mundo das ideias, Deus levanta gente que pode te ajudar, te abençoar. Mas cuidado, quando você se torna uma esponja e joga a Bíblia fora. Se torne uma esponja para conhecer a Bíblia. Aí sim você vai perceber que você sobrevive nesse mundo que você está vivendo. Anota isso hoje, vivendo em fidelidade. Um modelo, os recabitas. Nada contra você beber vinho. Eu não bebo, sou abstinente. Mas a questão ali não é a bebida. A questão é, faz ou não faz? Os recabitas disseram, por amor, aquilo que nós fizemos de promessa lá atrás, não fazemos. O que Deus está dizendo? Você é meu filho. Então a Bíblia é a tua regra de fé e prática. É pela Bíblia que a gente caminha, gente. Não é pela retórica, pelo discurso, pela filosofia, pela sociologia. São apanágios, utensílios, e enriquece a nossa vida, glória a Deus. Mas se você é crente, quem manda em você é Jesus. Mas quem rege a tua vida é a Bíblia. Se você não gosta da Bíblia, você não conhece o Evangelho. Deus te abençoe. Vamos participar da ceia. Se alguém brigou com alguém aí, guarda a faca, guarda a palavra áspera e acerta, porque Ele em seu poder continua governando eternamente. Glória a Deus. Vamos orar.